Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui para o estudo do Evangelho desta segunda-feira. E nós temos um estudo do capítulo 1, Não vim destruir a lei. E estamos estudando as instruções dos Espíritos, a nova era. E hoje daremos continuidade sobre a comunicação de Fenelon, que foi em 1861. Então vamos fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos, para após a gente dar continuidade. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, nós vos rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Derrama sobre todos nós teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando as nossas mentes, os nossos corações e nos dando a inspiração, a orientação, para que tenhamos palavras simples, esclarecedoras, que nos ajude melhor compreendermos os ensinamentos desta noite, bem como poder transmitir com muito amor e boa vontade, para que todos possam ter uma melhor compreensão da essência dos ensinamentos dos Espíritos. Que essa paz, que essa luz nos envolva e nos proteja durante todo o trabalho. Que assim seja. Então, como nós começamos, hoje nós vamos estudar uma comunicação de Fenelon, que foi em 1861, e como nós sabemos, Fenelon foi um dos filósofos da antiguidade, era padre, e trouxe muitos ensinamentos na época de vida e continua dando os ensinamentos e orientação agora nessa falange dos espíritos que ajuda a humanidade a esclarecer-se e a progredir em direção ao alto, em direção ao Pai Celestial. Ele começa: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento de Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombara, sedes firmes. Vamos analisar esses pequenos trechos, no inicial. Veja como é interessante o que Fenelon diz. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Então mostra aí o nosso Pai Celestial, com esse amor infinito que Ele tem, essa paciência infinita, essa caridade enorme, infinitamente, que Ele chamou de inesgotável, que permitiu ao homem ver a verdade através das trevas, ou seja, ver o que é real, verdadeiro, o que é eterno, através da escuridão de ensinamentos e de atitudes erradas que a humanidade tinha na época. E ele diz: esse dia foi o advento de Cristo. Esse advento de Cristo não foi um dia, mas sim o período em que Jesus, o Cristo, viveu aqui na Terra. E ele veio ensinar a verdade. E nós vimos quantas e quantas vezes Jesus falava assim: em verdade vos digo. Ou seja, alertando aquele povo que estava ouvindo para compreender esse novo ensinamento que era uma verdade divina.
Então, é importante a gente entender que Jesus veio ensinar a verdade, clarear as mentes das pessoas que estavam presos na escuridão. Aí continua. O mundo, depois desse clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, houve um clarão naquela época de ensinamentos para as pessoas, com as suas atitudes, com os seus exemplos, com a sua vivência, os seus ensinamentos. Jesus despertou na mente das pessoas daquela época uma coisa nova, o amor, o perdão, todos os sentimentos nobres e elevados. Então, a humanidade, depois de um certo tempo, esqueceram os ensinamentos, não seguiram e voltou novamente às trevas. E aí a humanidade foi caminhando nesse sentido, né? Ou seja, alternativas de verdades e obscuridades. Então, aqui e acolá havia um despertamento das pessoas, havia uma pressão da sociedade, a pressão dos poderosos, a pressão disso, aí mexia de novo, e aí vinha a obscuridade. E, novamente, na obscuridade, as pessoas se perdiam, porque esquecia dos ensinamentos de Jesus e passava a viver as coisas materiais, os interesses pessoais, egoístas, de vaidade, de orgulho, de prepotência e tudo mais. Aí ele continua. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombara, sedes firmes. Então, como naquela época anterior a próprio Jesus, periodicamente não vinham profetas que traziam ensinamentos e orientações ao povo hebreu, né? Vinha falando sobre a vinda de Jesus, o Messias. Então, da mesma forma, agora, na época de 1840 e pouco, né, começou a vir o quem agora? Os Espíritos, que vieram falando através dos médiuns para advertir da necessidade de um conhecimento novo, da necessidade do retorno ao caminho do bem, aos ensinamentos de Jesus, a verdadeira prática do amor, da caridade, do perdão e tudo mais. Então, foi como se fosse um trovão que estourou, e todo mundo ficou, né, alertado e chamou a atenção. Porque quando veio os Espíritos, não veio apenas num local, não foi apenas na França, nem foi apenas nos Estados Unidos. Em todos os países apareceram os Espíritos falando através dos médiuns, que fez com que houvesse esse novo saber, esse novo sentido, onde as pessoas pôde ver que, que é que está havendo aí? De onde é que está havendo esses ensinamentos? Isso está em harmonia com as leis de Deus? E aí houve uma transformação maravilhosa. Então é preciso que nós estejamos firmes para analisar os ensinamentos dos Espíritos, porque, como nós sabemos também, nem todos os Espíritos vêm de Deus. E a doutrina é rica nisso, para explicar. E Kardec foi a pessoa que trabalhou na codificação, que nos alertou para a gente entender todo esse mecanismo, onde a gente tem hoje a condição de, ouvindo as comunicações, analisando, saber se está em harmonia com os ensinamentos de Jesus ou não. E com isso,
aí a gente vai poder realmente usufruir da verdade. É interessante. Aí continua. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito dos espíritos das trevas. Vamos dar uma paradinha e analisar esse trecho, né? Então, o que é que ele vem falando? O Espiritismo é de ordem divina. Então, a doutrina espírita está em harmonia com as leis de Deus. Deus é que permitiu a vinda do Espiritismo, esse despertamento científico, desse despertamento filosófico e religioso, para que o povo das nações, de todas as nações, pudesse ter uma compreensão das coisas divinas. Porque antes a gente estava preso só às coisas materiais. E repousa sobre as próprias leis da natureza. Então, o que é que significa repousar sobre as próprias leis da natureza? Que todo o mecanismo do Espiritismo, ele atende a uma lei divina e não é diferente das outras leis. O que precisamos é compreender essas leis. E aí temos a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de fraternidade. Então, são leis que regem as comunicações, que promovem as coisas, que faz com que toda a ordem de coisas seja em harmonia com a natureza, com as leis da natureza. E uma coisa importante é que a gente precisa crer que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. É interessante isso, vejam só. Tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O que é que significa? Que tudo que vem de Deus, o objetivo é elevado e é utilizável. Não é coisa vulgar, digamos assim, coisas sem importância, que não tem nenhum sentido. As coisas de Deus são maravilhosas, porque quando Ele resolve uma coisa, não só é resolvido aquilo, todas as coisas ao redor também são resolvidas. Então, para resolver um problema meu, que estou com uma pessoa, quando Deus ajuda para resolver, atendo os dois ao mesmo tempo. Pai e filho, atende o problema do pai, atende o problema do filho. Com mãe e filho, atende da mãe e do filho. E tudo isso se resolve ao mesmo tempo, porque as coisas divinas são assim, são perfeitas, são maravilhosas. Então, todas as coisas de Deus são perfeitas, porque Deus é perfeito, é infinitamente bom e justo também. Aí ele continua. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vamos analisar esse pequeno trecho. Então, a ciência também é de Deus, gente. É a parte que vai desenvolver o nosso lado intelectual. Vem de Deus. Há uma luta muito grande, hoje não, já está se clareando isso e já está sendo entendimento, porque ficou o problema seguinte: ciência era uma coisa, religião outra coisa.
e eram consideradas antagônicas. E houve um acordo no passado em que a igreja permitiu, mas desde que os cientistas só cuidassem das coisas materiais. As coisas espirituais seria a religião. Mas, na verdade, o que é que ocorre? A ciência também é coisa de Deus e a religião também é de Deus. Então, não há confronto. O que faltava era um traço de união. E o Espiritismo é esse traço de união que vem explicar as coisas espirituais à luz da razão, da lógica, da boa vontade, que faz com que não haja uma contradição. O que há, na verdade, é um erro de interpretação que a maioria das pessoas dão com ações exclusivistas que fazem com que não compreendam e não entendam. Mas tanto as leis da física, da química, da biologia, da astronomia são leis de Deus, como as leis de amor, de caridade, de bondade, de justiça, são leis de Deus também. Então, o que é que ocorria? A ciência se desenvolvia, mas foi com o sacrifício dos interesses morais. Ou seja, a ciência desenvolveu não preocupando-se com o lado bom, o lado humano. Era só para a satisfação do bem-estar material. Então, apareceu um problema, vamos descobrir alguma coisa. A escrita, escrever. Aí veio Gutenberg, descobriu a parte das impressões, essa coisa toda, né? Os outros que descobriram as vacinas, ou descobriram como é que é o movimento da Terra e tudo mais, né? Mas sempre tudo voltado para as coisas materiais. E com isso, o que aconteceu? Nós trabalhamos para as trevas. Como é isso? Porque, ao invés de usar o conhecimento da ciência para o benefício da humanidade, usavam pelo interesse de ganhar dinheiro, para explorar os outros, para fazer armas mais poderosas que matassem mais. Essas coisas estão em harmonia com a lei de Deus? Com a lei de amor? Claro que não. Então ficamos revertendo todo o saber do conhecimento científico para as trevas. E você vê, ainda hoje o nosso mundo está preso às trevas, às coisas materiais. Se dá lucro, isso é bom, eu quero. Se não der, não presta. Quantas e quantas épocas nós passamos com o advento dos antibióticos, que não foi utilizado porque a penicilina, que era o que se usava, ainda não tinha ganho dinheiro suficiente e barraram por muitos anos. Para só depois foi que deram margem ao fabricar os antibióticos para poder salvar mais vidas. Então, estavam se trabalhando com o conhecimento científico, mas para as trevas, para as coisas materiais. Então, vamos continuar. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O Cristo, o reino do Cristo, ai de vós. Após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas,
que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Vamos entender essa passagem, né? Então ele fala que é preciso que o nosso coração se una. O coração e o amor devem marchar unido com a ciência. Ou seja, nós precisamos fazer uma ciência levando em conta o amor de Jesus, o amor ao próximo, o amor universal. Então, quando nossas ações estiverem em acordo com esse conhecimento científico e sendo amoroso, justo e bom, a ciência vai ajudar a salvar. Por exemplo, agora, nesse processo que a gente está passando do Covid, todos estão buscando a encontrar uma vacina, né? Algo que possa salvar a humanidade. Se não tiver amor, sabe o que vai acontecer? Vão fazer uma vacina muito cara e vão acontecer o quê? Vai morrer muito mais gente. Mas se tiver amor, o que é que vão ter? Consciência de que vão produzir bastante e vai fazer num preço módico que todo mundo pode comprar, pode tomar, e o mundo todo vai se beneficiar. Então, nesse exemplo simples do desenvolvimento científico, que vai resolver os problemas, a gente pode usar amor ou usar ganância. Né? Aí o que ensina aqui é que essas duas coisas devem ser unidas, o conhecimento científico e o amor, para que a gente possa realmente, fazendo bem, ajudar da melhor forma na solução dos nossos problemas. Aí diz mais, né? E cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Então, Jesus continua com seu mesmo propósito de salvar-nos do mal, de ajudarmos a gente a alcançar o reino dos céus. E todo aquele que crê e que ama consegue perceber esse amor, perceber esse sentimento que Jesus nos ensinou, e aí vai se encher de gozo inefável, ou seja, é um prazer imenso, uma satisfação infinita que envolve aquelas pessoas que estão praticando o bem. E se nós observarmos, isso acontece. Todas as vezes que a gente está fazendo, tomando uma atitude do bem, ajudando o próximo, interiormente nós sentimos felizes, nós nos sentimos bem. Então, é esse gozo inefável que o nosso irmão Fenelon está falando, quando a gente ama e quando a gente faz o bem. Aí continua, se meus filhos, o mundo está abalado. Tá. Pouca gente tem uma consciência disso. Mas os que já estão percebendo, está em conflito, o mundo está abalado. Que danado é isso? Se eu não vejo o Espírito, se eu não vejo os ensinamentos, se eu não vejo isso, espera aí, que danado é isso? Sei quantas e quantas pessoas rejeitam totalmente o Espiritismo, pensando que é algo do demônio, quando na verdade o Espiritismo vem de Deus. É um ensinamento de Jesus, é o terceiro Consolador, e Jesus está à frente, ensinando esses ensinamentos com a falange enorme de espíritos que estão contribuindo para o progresso das pessoas. Aí ele continua, os bons espíritos vô-lo dizem sempre, e pede a gente o quê? Curvai sobre esse sopro precursor da tempestade para não ser derrubados. Ou seja, a gente precisa fazer feito bambu, não ser rígido, mas ser flexível, para que a gente possa analisar, ouvir primeiro, né? Compreender depois, refletir
em seguida, para que a gente possa compreender. E com isso, a gente vai ter essa facilidade do entendimento e nos libertar de tantos e tantos anos de trevas, de escuridão, de ignorância que nós vivemos, né? E aí, ele dá um exemplo bem interessante aqui. Preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Esse exemplo foi dado por Jesus em relação que naquela época havia esse hábito, sabe? As jovens que estavam próximos de se casar, elas preparavam nas suas casas uma lamparina e ficavam esperando. Quando passasse, os jovens, né, que desejavam se casar, via que naquela casa estava iluminado, tinha uma jovem que podia ser esposada. Mas aquelas que não se ligou, não se preocupou, quando chegou na hora H, foi pedir a outra: me ajuda daqui, me dá um pouquinho do teu óleo para poder eu ligar minha lamparina. E perdeu a chance, que a outra disse: não, peraí, não vou dar não, porque senão eu vou perder, não vou ter suficiente, né? Então, a gente precisa se preparar para que a gente não perca a oportunidade de crescimento e desenvolvimento que a gente vai ter, porque faz parte da lei do progresso. O mundo está se transformando, está havendo uma série de situações em que nós somos colocados em teste. São as provas que nós estamos passando, e esse momento do Covid é uma dessas provas, onde se a gente não se preparar com equilíbrio, com serenidade, com confiança e com fé, evitando o medo, o desespero e todas as coisas negativas, o que vai acontecer? A gente estando confiante, em harmonia, em segurança, em fé, e fazendo todas as precauções, ou seja, sendo prudentes, nós vamos superar esse momento e não sermos afetados e aprendermos a grande lição que Deus está promovendo para que nós, vivenciando a situação, desenvolvemos a solidariedade, o amor, a caridade e tantas coisas que vocês estão percebendo nesse movimento. Está todo mundo sofrendo porque está sozinho, em casa, não sei o quê? Não. Tem gente fazendo criações de ideias, movimento, a própria oportunidade que nós estamos tendo da tecnologia que já alcançamos, que foi dado pela ciência, de ter WhatsApp, né? De ter Facebook, de ter YouTube, de ter outras coisas, que as pessoas estão se comunicando da forma natural. Nós agora estamos comunicando o nosso Evangelho para todos. Então, aproveitamos a oportunidade do isolamento, mas fazendo coisas úteis e utilizando-se da ciência, dos conhecimentos científicos que a humanidade já alcançou e fazendo bom uso. Então, é isso que nós precisamos ter para a gente não ser apanhado. Ou seja, está um momento agora de criatividade, onde nós, cada um de nós, precisamos usar o nosso raciocínio, a nossa criatividade, a inspiração, para que tenhamos soluções para os problemas que nós estamos vivenciando. E aí nós não seremos apanhados desprevenidos, estaremos progredindo. Aí a mensagem continua: a revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Vamos analisar esse trecho. Veja que coisa interessante. A revolução que se prepara é mais moral do que material. O que é que significa? Precisamos mudar-nos interiormente, desenvolver em nós virtudes, eliminar as imperfeições que dominaram todos nós até agora na humanidade. Então, é esse o esforço que nós precisamos fazer, é essa revolução. Então, a gente evitar
eliminar da nossa mente, do nosso coração, o orgulho, o ódio, o egoísmo, a vaidade e todos os sentimentos negativos e adquirir virtudes morais: amor, humildade, simplicidade, perdão, indulgência, caridade e tantas outras virtudes. É esse o momento de aprendermos todas essas coisas. Aí continua: os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Então, os Espíritos estão vindo nos lares, estão vindo nos centros, estão vindo nos templos e dando os ensinamentos. Precisamos ter ouvidos de ouvir para que nós possamos melhor vivenciá-los e melhor aprendermos e nos transformar. E para concluir, aí o que nós temos aqui, bem interessante. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. Cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolo da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Veja que coisa interessante, né? Então nós precisamos dar espaço para que as vozes humildes dos espíritos possam ajudar nos esclarecimentos e nos dando a cada um de nós e a toda a sociedade a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de compreendermos a nós mesmos para nós sermos criaturas melhores em harmonia com as leis de Deus. Aí ele fala, bem interessante, vós sois grão de areia, ou seja, nós somos pequenininhos, é como se fosse um grão de areia. Sozinho não somos nada, mas podemos fazer a nossa parte. E são dos grãos de areia que formam montanhas. E temos outros exemplos que ele fala aqui. Formigueiro, um animalzinho desse tamanho, e faz uma coisa enorme, porque são todos unidos, cada um no seu papel. Os que trabalham, que vai procurando, investigando onde tem, e dá uns sinais, daqui a pouco você vê. Escolhe as folhas que são melhores, e diz, olha, é essa daqui, então vamos lá e pela uma árvore, porque aquela é o produto que ela precisa para o seu formigueiro. Então, são animaizinhos pequenos, mas que podem construir. Da mesma forma somos nós somos pequeninos, somos um grão de areia, mas que nós podemos, fazendo a nossa parte, vamos transformar os continentes, transformar a humanidade, transformar o nosso planeta. E fechando, ele diz a coisa interessante, a nova cruzada começou, ou seja, agora é a hora dessa transformação. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Então, na verdade, o que eles nos incentiva é que sejamos todos apóstolos da paz universal e não de guerras, conflitos, brigas, intrigas, as coisas negativas. Então, está na hora de sermos os apóstolos da paz. E como São Bernardo, depois que ele, como é que se diz, se converteu, né? É olhar para frente e marchar. Então, a lei do mundo é a lei de progresso, que é uma das leis de Deus.
Então, nós estamos agora vivenciando uma oportunidade para que essa lei de progresso ocorra. E o nosso planeta saia de um planeta de prova e expiação, onde o mal é maioria, se transforme num mundo de regeneração, onde o bem será maioria. Muita paz para todos. Agradecemos ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à equipe espiritual que orienta e que dirige a nossa casa, nosso irmão Abdu, o orientador espiritual, nossos guias espirituais e de todos os trabalhadores, por todo esse amparo, todo esse auxílio que tivemos. E que as bênçãos de paz, de luz, de harmonia, recaiam sobre todos os lares que estão ouvindo esses ensinamentos. E que reine a harmonia, a confiança, a esperança e a paz. E que o amor de Jesus dê força, coragem, confiança e fé a todos para superar esse momento de isolamento, esse momento de sofrimento, mas que se transforme num momento de progresso, de união, de fraternidade e de luz. Que assim seja.